Se você sente que não estudou o suficiente para o Enem, calma. A gente sabe como esses últimos meses podem ser angustiantes e foi por isso que nós criamos o Reta Final Enem. Esse é um curso focado em História e Geografia, com aulas ao vivo, mas que, claro, ficam gravadas na plataforma para você assistir quando quiser. E o principal, todo ele foi pensado a partir das competências do Enem para que você possa estudar com estratégia e ganhar tempo. A gente preparou para você apostilas exclusivas por competências, com explicações didáticas, com os assuntos que mais caem e dicas práticas de resolução de questão. Além disso, também tem lista com questões anteriores, simulados inéditos, glossário da prova de humanas e um aulão de revisão na semana da prova do Enem. Tudo isso por R$ 197. Você que já acompanha o canal do Humanamente sabe como a gente trabalha. Conteúdo direto, com a devida profundidade e sempre realmente focado no que cai na sua prova. O link para garantir sua vaga está aqui na descrição. Vem com a gente nessa reta final, esperamos você! Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais essa aula. Eu sou o professor Felipe Pérez, de Geografia, aqui do canal do Humanamente. Para você que está chegando agora, né? Essa já é a nossa aula de número 27. A gente vem desde o início do ano lá com uma habilidade por semana, praticamente. A gente vem falando, batendo em como é importante essa preparação bem direcionada, essa preparação que realmente tem a ver com a prova do Enem, né? Que é uma preparação completamente diferente do que você está acostumado a ver nos grandes cursos, ainda pelo menos aqui de onde eu vos falo, que é no Rio de Janeiro, né? A maioria dos cursos trabalham naquele modelo ainda tradicional, até um pouco defasado, de módulo aula, né? Onde te enchem de conteúdo, aí você pega a prova do Enem e fala assim, ué, mas não caiu nada do que eu estudei. Caiu, cara. Só que você muitas vezes foi ensinado a estudar de uma forma errada. E a gente criou esse projeto aqui do Humanamente justamente para você aprender a identificar o que cada habilidade pede e aprender a resolver a questão de cada habilidade. Você primeiro faz o diagnóstico, você identifica qual é a competência, qual é a habilidade que está mostrando, lembra do que cada competência gosta de cobrar, né, para você invariavelmente, entende o que está sendo cobrado e faz a relação do comando da questão com o texto da questão. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês o nosso material, lembrando que toda a lista, ela está aqui, ó, aqui embaixo do vídeo tem um ícone chamado playlist, onde você vai poder ali achar todas as listas. Você vai ter acesso ao nosso grupo no WhatsApp para você tirar dúvida direto comigo e com o professor Leandro Casale, que é o outro professor, o professor de história desse projeto, tá? Então, galera, vem com a gente que vai ser realmente importante e diferenciada a nossa preparação. Deixa eu compartilhar aqui com você. Para a gente começar, né? Vamos falar de geografia no Enem. Ó, tá aí, né? Para você. E agora, a lista também para você. Aí sendo compartilhada. Bom, como eu falei, a nossa preparação é aqui, ó. Habilidade 27. Analisar de maneira crítica as interações da sociedade com o meio físico, levando em consideração aspectos históricos e ou geográficos. Então, ó, é uma habilidade que vem para analisar de maneira crítica, para criticar a interação da sociedade com o meio físico. Então, essa análise crítica sobre a relação entre as sociedades e o espaço que elas ocupam, que elas criam, que elas recriam, formam e transformam, levando em consideração aspectos históricos e, para a gente aqui, fundamental, os aspectos geográficos. Beleza? Então vamos ver. Ó. Vamos ver aqui na número 1, por exemplo, como essa habilidade é cobrada. Questão do Enem de 2019. A fome não é um problema técnico, pois ela não se deve à falta de alimentos. Isso porque a fome convive hoje com as condições materiais para resolvê-la. Então, não tem fome porque falta alimento. Aquele motivo
que o Thomas Malthus, né, ele achava que a fome ia se dar porque realmente existia uma produção de alimentos menos intensa do que a população conseguia se reproduzir, né? A gente vê que não é assim, né? A expectativa do Malthus não se concretizou, por quê? Com o avanço das tecnologias, da Revolução Verde, etc., a gente sabe que a produtividade aumentou, a produção de alimentos aumentou e a gente tem alimento suficiente para alimentar todo mundo. O que falta é uma boa distribuição desses alimentos, né? Então, vamos aqui. O texto demonstra que a problemática alimentar, o problema alimentar apresentado tem uma dimensão política, por estar associado ao... Então, aqui, ele fala, a fome não é um problema técnico, não é por falta de alimentos que a gente tem isso hoje, né? Porque a gente já tem as condições materiais para resolvê-la. O texto demonstra que o problema alimentar apresentado tem uma dimensão política por estar associado ao ou a... Letra A, escala de produtividade regional. A produtividade se dá hoje no campo, né? A produtividade agrícola, ela se dá de maneira regional, gente. B, padrão de distribuição de renda. Então, se alimentar depende de quanta renda você possui. C, tá trocado, né? A C com a D. C, dificuldade de armazenamento de grãos. D, crescimento da população mundial. Ou é o custo do escoamento dos produtos? Galera, nosso gabarito aqui, né? Como a gente pode ver, é a letra B de bola, pô. Porque não falta alimentos. O texto fala aqui, não é falta de alimentos. A gente tem condição de resolver. Só que a questão é que esses alimentos, eles são concentrados, mal distribuídos, são descartados e a gente continua tendo o problema da fome, mesmo não pelo motivo que foi apontado lá pelo Malthus. Não é por falta de alimentos e o aumento da população, é pela má distribuição dos alimentos. Questão 3, também o Enem de 2019. A pegada ecológica gigante que estamos a deixar no planeta está a transformá-lo de tal forma que os especialistas consideram que já entramos numa época geológica, o Antropoceno. E muitos defendem que, se não travarmos a crise ambiental mais rapidamente, transformaremos a Terra em Vênus do que iremos a Marte. A expressão antropoceno é atribuída ao químico e prêmio Nobel Paul Crutzen, que a propôs durante uma conferência em 2000, ao mesmo tempo em que anunciou o fim do Holoceno. A época geológica em que os seres humanos se encontram há cerca de 12 mil anos. Segundo a União Internacional das Ciências Geológicas, a UICG, a entidade que define as unidades de tempo geológicas. A concepção apresentada considera a existência de uma nova época geológica, concebida a partir da capacidade de influência humana no processo. Influência humana no processo. É o que o texto vai chamar aqui, de antropoceno. Lembra de que tudo que é antrópico é que é causado pelo ser humano? E pegada ecológica é a marca que uma sociedade deixa em um determinado lugar durante o tempo em que ela existe, tá? Então, aqui, o antropoceno, ele seria esse período da era geológica em que o principal fator de transformação do espaço é o ser humano, e não é mais um meteoro, não é mais um terremoto, não é mais um tsunami, não é mais baixas temperaturas como na era do gelo, agora é o ser humano. Aí a questão pergunta, apresenta considerada a existência de uma nova época geológica, concebida a partir da capacidade de influência humana nos processos. Então agora o ser humano está influenciando em processos o quê? Letra A, eruptivos. Letra B, exógenos. Letra C, tectônicos. Letra D, magmáticos. Ou letra E, metamórficos. Galera, nosso gabarito é a letra B. O que são os agentes exógenos? São aqueles que atuam na superfície, né, da crosta terrestre. E nós, seres humanos, atuamos na superfície. Essa nossa atuação tem levado a transformações
que culminam para a colocação, né, a classificação de uma nova era geológica, beleza? E aí, aqui, ó, vou para número 5, que é o Enem de 2014. No século XIX, o preço mais alto dos terrenos situados no centro da cidade é a causa da especulação dos bairros e de sua diferenciação social. Muitas pessoas que não têm meios de pagar os altos aluguéis dos bairros elegantes são progressivamente rejeitadas para a periferia, como os subúrbios e os bairros mais afastados. Uma consequência geográfica do processo socioespacial descrito no texto é a letra A, criação de condomínios fechados de moradia. Letra B, a decadência das áreas centrais de comércio popular. Letra C, a aceleração do processo conhecido como cercamento. E letra D, a ampliação do tempo de deslocamento diário da população. Ou letra E, a contenção da ocupação de espaços sem infraestrutura satisfatória. A questão está falando que o solo urbano ele foi ficando mais caro na região central. E aí, qual é a consequência geográfica, né? Uma consequência desse processo socioespacial, desse encarecimento dos bairros próximos às áreas centrais? Com certeza, é a nossa letra D. Ah, Felipe, mas que C é esse aí? É que na formatação trocou a C e a D aqui, como você está vendo, né? Trocaram de lugar, mas aqui é a letra D. A ampliação do tempo de deslocamento. Por quê? Porque se o centro está caro, esse cara ele trabalha no centro, mas é caro morar ali. O que ele faz, então? Ele vai para longe, ele vai para onde é barato, para onde o salário dele dá para pagar. E quanto menos ele recebe, consequentemente, ele é obrigado a morar mais longe, porque é onde é mais barato. E aí ele pega ônibus, pega trem, ele se vira para chegar aí no trabalho e ir embora para casa todos os dias. Então, à medida que ele vai morando cada vez mais longe, porque ele ganha pouco, isso amplia o tempo de deslocamento diário dele. Isso é o que a gente chama, inclusive, de movimento o quê? Pendular. Tranquilo? Bom, galera, essa foi a nossa aula aqui da habilidade 27, tá? Então, como você pode ver, a nossa preparação ela é assim, ela é direta, ela traz o assunto, ela traz o comando da questão, ela traz a habilidade, traz a competência e justifica para você a resposta, tá bom? E se você ficou com dúvida, eu deixei duas para você fazer. Se você ficou com dúvida em alguma que eu fiz, que queira tirar, né, dúvidas sobre alguma das alternativas que você marcou e foi diferente de mim, manda mensagem no WhatsApp, tá? Entra no nosso grupo, manda mensagem no WhatsApp, ou me acha também, acha a gente lá no Instagram, né? No humanamente.enem, @humanamente.enem, ou no meu Instagram pessoal, que é o @geocomperes, de geografia, GEOCOMPEREZ, Geocomperes, tá? E também tem lá você vai achar o Instagram do Casale, beleza? Galera, um beijo, fiquem com essa aula, estudem, tirem dúvidas, participem do nosso grupo, se inscrevam no canal, ajude a gente a chegar cada vez mais longe para levar esse conhecimento para esse Brasilzão enorme e facilitar a vida de muita gente na preparação para o Enem, tá bom? Então, ó, gente, um beijo, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.